Olá, meus queridos alunos, como vamos? Tudo bem? Mais um encontro, mais uma aula de número 7. Conforme já anunciado na aula anterior, voltaremos a tratar de outros aspectos pertinentes ao comércio eletrônico, ao web business, ao e-commerce, né? Que são atividades relacionadas à internet. Vou apenas elucidando a diferença entre elas, é que o web business é uma estrutura maior de organização da empresa que usa a internet como meio de comunicação com a própria empresa internamente, com os parceiros, fornecedores, com os clientes, e o e-commerce é a transação comercial efetivamente, né? Então a gente vai ver hoje outros aspectos, outros conceitos pertinentes a esse mundo comercial, esse mundo de negócios, usando a estrutura da internet. Vamos à nossa escalada da aula de hoje. Vamos falar hoje mais um pouco sobre esses conceitos business, negócios na internet, né? Uma visão administrativa, né? Esse business é uma estrutura que visa planejar, organizar, estruturar, né, a imersão da empresa na internet. Quer dizer, é uma estratégia, uma visão também de marketing, né? Até que ponto, até que momento a empresa vai estar estruturada, vai estruturar os seus negócios, vai estruturar o seu business dentro do contexto da internet. Há riscos para isso, claro, há vantagens inacreditáveis, a agilidade, né, a comunicação online, a troca imediata de informações entre todos os envolvidos no processo, porém, há um custo também de integração disso tudo e há a segurança, né, que cada vez mais é mais efetiva, mas sempre é uma ponta de desconfiança, de risco que o negócio envolve, tá? Então, esse planejamento, essa imersão na empresa, né, de organizar o contexto organizacional dentro da estrutura da internet, visa automatizar várias atividades corporativas. A comunicação não só entre os departamentos com relação a funcionários, mas principalmente externa. Comunicação no sentido de anunciar eventos que aconteceram, anunciar mudanças de funcionamento, políticas de funcionamento, enfim, o relacionamento comercial passa a acontecer diretamente por aí. Transmissão de dados, por exemplo, quando você compra, os dados são transmitidos para as empresas de cartão. Quando você compra, se você tem uma parceria com o fornecedor que vai fazer a entrega daquele produto, ou de uma distribuidora que é terceirizada que vai fazer essa entrega, às vezes a logística de armazenamento e estocagem também é terceirizada. Então, dependendo da forma como você faça, os vários envolvidos são notificados e dados são transferidos para ele de acordo com aquilo que precisa ser feito. Não só externamente, como internamente também, né? É a integração do sistema de venda com o sistema de gestão da empresa. Contato com o cliente, obviamente, porque o e-commerce faz esse contato, mas aí não só na venda, como no pós-venda também, e contato com fornecedores e parceiros, né, para que operem e estruturem aquela transação que acabou de fazer. E treinamento de todo esse pessoal envolvido para que o processo administrativo possa cumprir a sua função. Então, o ponto de vista administrativo é esse, ou seja, a organização e o planejamento para que tudo ocorra dentro daquilo que foi estruturado. O e-business compreende qualquer tipo de prestação de serviço, venda de produto, troca e disponibilização de informação. O e-commerce é apenas o tipo de prestação de serviço e venda do produto. Já o e-business ele envolve a troca e disponibilização de informação para todos os envolvidos, né? Então, se a gente fizesse assim um conjunto, a gente poderia dizer o seguinte, ó, esse conjunto grande é o e-business, que são os negócios eletrônicos. Dentro do conjunto de e-business, nós temos um subconjunto que é o e-commerce, que é a transação, a venda eletrônica. Então, a gente pode dizer que o e-commerce é um subconjunto de um conjunto maior chamado e-business. O que mais envolve
que está faltando aqui, ó, nessa área que eu estou tracejando aqui do subconjunto de e-business, que se integra ao e-commerce? Contato direto com os fornecedores, análise de mercado, análise de investimento, busca de informação sobre o ambiente, pesquisa de mercado, tudo isso são atividades, né, envolvidas no processo que, se realizadas pela estrutura da internet, formam o que nós chamamos de e-business, ou seja, todos os negócios passam a ser eletrônicos. Então, dando um exemplo da integração do que pode compor um e-business dentro de um contexto da empresa. Então, você ter lá o site de e-commerce, muito bem, integrado com o supply chain management da empresa, ou seja, a estrutura de reposição e de estocagem daquilo, o ERP dela, o Enterprise Resource Planning, ou seja, toda a estrutura de gestão, sistema de gestão, quanto a pagar, quanto a receber, fluxo de caixa, financeiro, etc. O relacionamento com o cliente, o sistema de CRM, né, onde você tem o contato com aquele teu cliente, customiza a tua relação com ele, aproxima a tua relação com o cliente, fundamental nas empresas de hoje, né, procurement e sistemas de apoio à decisão. Então, quando você integra esses e outros, isso aqui são só exemplos, tá? Exemplos de alguns. Quando você integra esses sistemas ao e-commerce, e tudo funciona de uma forma integrada, usando a estrutura da internet, você passa a ter o que nós chamamos de e-business, onde todos os negócios que a empresa tem, né, todos os contatos que a empresa tem, todas as atividades que a empresa realiza para o seu processo de venda, acontecem de uma forma integrada. Então você tem, né, uma rede corporativa que liga o site de e-commerce com todos os outros sistemas e produtos sistêmicos que a empresa vem a ter. Isso funcionando de uma forma integrada aí dentro da estrutura da internet, ou seja, usando browser, navegadores, sob os mesmos protocolos que a internet funciona, enfim, é a integração da intranet e de extranets que a empresa possa ter com seus fornecedores e parceiros. Esse é um conceito mais abrangente que a gente pode dar para o que é o e-business. Então, o e-business ele integra intranet e extranet numa estrutura de negócio com um objetivo claramente definido, e esses são alguns exemplos de sistemas que podem estar integrados a essa estrutura. Com relação ao e-commerce, né, que é o comércio eletrônico, que é onde você faz a venda, quais são as tendências, né, que estão acontecendo, estão por vir, né? Quer dizer, a mudança no perfil do consumidor, aprimorar o conceito de segmentação e personalização. Quer dizer, cada vez mais você vai ter que tratar aquele cliente como um diferencial. O cara, ao se logar no sistema, você saber que é ele, você vai ter que, né, tratá-lo, mostrando a ele que você sabe que ele é, o que ele compra, qual a média dele de consumo, qual o tipo de cliente que ele é para você, se ele é um cliente fidelizado, se ele não é, para que você possa ter um atendimento personalizado. Cada vez mais, né, os sites de comércio eletrônico vão ter que se atentar e se voltar para isso, que isso é que vai ser o diferencial. Porque hoje em dia as tecnologias, né, disponíveis a um preço acessível a muitas empresas, a grande parte delas pode se estruturar, né, e estabelecer serviços através de uma transação eletrônica. É claro que muitas vão se perder na estrutura. Voltando a falar, para você montar um e-commerce, não basta que você monte a estrutura tecnológica da venda. Você tem que estruturar o teu background para que você possa entregar o produto na hora certa, que isso é fundamental. Então, personalizar esse acesso para que o cliente sinta-se ele, é uma coisa que cada vez mais vai estar presente nisso aí. A proliferação cada vez maior dos meios de acesso. Antigamente as pessoas usavam o e-commerce basicamente para os seus computadores, né? Depois proliferou os notebooks. Hoje nós temos iPads, todos os iPads da vida, todos os tablets possíveis e imaginários, né? Nós temos celulares que acessam a internet com uma velocidade também incrível, com facilidade, uma telinha menorzinha, mas com todas as facilidades, todos os recursos possíveis. E a TV, né? Que hoje já acontece a convergência tecnológica, são duas tecnologias, três na verdade, né? A internet, o computador e a televisão, que começam a convergir para um único equipamento, tá certo? Como já aconteceu com o celular e iPod, né? Aquele escutador de música, hoje já convergiu para um só, celular faz tudo, né? Então, a convergência tecnológica é um padrão
que vem acontecendo com várias tecnologias e cada vez mais vai acontecer com outras. Então, cada vez você tem diferentes formas e meios de acessar, né, o comércio eletrônico para que você possa fazer isso de qualquer lugar. Né? Você está parado, você está na rua e lembrei de comprar um presente. Você entra rapidamente no site pela internet, faz a sua transação, acabou. Resolveu aquele teu problema, tá? Então, os sites de comércio eletrônico têm que customizar a sua interface de acordo com o cliente de acesso, com o tipo de cliente. Se é um cliente de tablet, né, adequar o layout aqui, o tamanho do tablet. Se é um cliente de celular, adequar o layout ao tamanho do celular e por aí vai, tá? As redes sociais digitais, como Facebook, cada vez mais em expansão. Então as empresas devem aproveitar esse potencial, onde todos entram, se integram, conversam, usam isso para se relacionar, aproveitar esse potencial de estar com os clientes, com os consumidores, fazer o seu marketing lá, levar as suas lojas comerciais para dentro desse ambiente, seja chamando um link para o ambiente interno, seja criando um processo de venda ali internamente também, né? E as buscas verticais, ou seja, você focar, estar com um determinado produto, chegar a um determinado produto, cada vez de uma forma mais fácil, cada vez de uma forma efetiva. Então essas são as tendências que os sites de e-commerce estão cada vez mais, devem buscar isso, né, nos próximos momentos. Não vou dizer nos próximos anos, que isso muda tão rapidamente, mas pelo menos agora e nos próximos meses. Então, apenas relembrando aí um conceito visto na aula passada, né? Quando nós temos negócios entre duas empresas, nós temos o business to business. Uma fábrica que vende, uma fábrica de joia, que vende pela internet para as lojas, ou que vende pela internet por atacadistas, né? Isso é business to business, ou seja, negócio entre duas empresas. Quando você tem um negócio entre uma empresa e um consumidor, você tem o business to consumer, que é o que acontece de mais comum quando a gente acessa lá americanas.com, quando a gente acessa o pontofrio.com para comprar as nossas necessidades. Então, nós, consumidores, acessando uma loja, que é Americanas, o Ponto Frio, para, né, fazer a compra. E quando dois consumidores se relacionam para comercializar um produto, acontece o que nós chamamos de consumer to consumer, C2C. Geralmente tem aqui uma empresa que intermedia, essa empresa fica com um pedaço do percentual da venda, claro, né? Mas ela vai garantir aquele consumidor que está vendendo que ele vai vender para alguém idôneo que vai pagar, que é alguém que ela conheça, pelo menos esteja cadastrado nela. E esse consumidor que vai comprar, por sua vez, ele tem uma avaliação, um rating que esse vendedor tem de vendas anteriores que ele fez. Então, ela, através de um site, ela possibilita garantias e maior segurança, tanto para o vendedor quanto para o contador, efetivarem o negócio. E ela, por prover esse ambiente, por prover esse acesso, por aproximar esses dois necessitados, ela, obviamente, ela ganha um percentual, ela ganha um valor da venda efetivamente realizada, né? Então é o chamado C2C. Muitos leilões acontecem nesse âmbito, o Mercado Livre acontece nesse âmbito. Tá? Então, isso é uma classificação dos tipos de negócios que acontecem dentro do contexto da internet. Certo? Isso aqui foi uma revisão que a gente já viu na nossa aula de hoje. Bom, então hoje nós vamos falar, vamos aprimorar, né, tudo isso que nós estamos vendo, nós vamos detalhar, vamos mostrar o que está acontecendo, já falamos das tendências, tá? Então vamos direto ao nosso assunto agora. Bom, dentro do contexto dessa nossa disciplina, a gente está trabalhando o e-commerce sobre duas visões. O comércio de bens tangíveis, que é eu vender uma camisa, uma calça, um computador, uma televisão, ou seja, algo que eu consiga pegar e que vai demandar principalmente toda uma logística para eu ter estoque, armazenar esses produtos ou não, ou ter direto nos fornecedores e fazer a entrega na ponta ao meu cliente.
Essa logística, essas formas, essas estratégias possíveis vai ser gerenciado pela empresa para que ela alcance o objetivo que é fazer o cliente ter esse produto. Então isso caracteriza produtos de bens tangíveis. O custo, a grande inteligência e efetividade desses sistemas está nas estruturas de background para que a gente consiga fazer essa entrega conforme prometido pelo prazo no site. E do lado de cá, nós temos o e-commerce nos bens intangíveis, né? Que é o que caracteriza os softwares, por exemplo, que é algo que você não precisa ir lá pegar e comprar. A própria estrutura da internet, você pode fazer um download disso, né, e ter aquele produto imediatamente para você. O que já vai evitar toda uma logística de entrega, mas por outro lado, você vai ter que ter um site muito bem estruturado tecnologicamente, você vai ter que ter uma garantia de banda, né? O que é complicado, porque você nunca sabe a banda que está no lado do cliente, mas a tua banda, do que sai, a tua estrutura de atendimento tem que ser muito boa para garantir com que várias pessoas possam fazer esses downloads ao longo do tempo. Então, você vai investir mais em estrutura de tecnologia e no outro você vai investir mais em estrutura de processo processo administrativo, processo empresarial, tá? Para que funcione. De qualquer forma, são duas divisões que a gente achou legal trazer para vocês esse formato. Então, dentro dos bens tangíveis, que é o mais comum, é o que todo mundo faz sempre quando entra no site de comércio eletrônico, é o que dominam as grandes empresas, Americanas, Ponto Frio, Magazine Luiza, etc, etc. Né? Que tem um poder na mídia para investir, para pagar, para anunciar, para fazer, você saber o que ele vende, como ele vende, e etc. E tem o poder de otimizar os processos de compra e venda. Ou seja, elas investiram, né, nessa otimização de processos, se garantem e atendem você de uma forma efetiva. Tá? Entregando no prazo, com qualidade, dentro de um preço justo e de mercado. Tá? Geralmente essas empresas, elas fazem competições e comparações de venda das lojas físicas e das lojas virtuais. O grande diferencial é o preço, é o que faz o cliente comprar, né? Tem que ser o preço, porque se não for mais barato ele vai até a loja, porque a loja ele tem a vantagem, dependendo do produto, ele trazer debaixo do braço. No outro ele vai ter que esperar, então essa espera tem que ser compensada de alguma forma. Tá? Então, dependendo do tipo de produto, quando eu tenho, por exemplo, produtos pesados, como geladeiras, fogões, às vezes nem sempre vale a pena o diferencial de comprar pela internet. Às vezes vale a pena eu ir lá, escolher. Eu não sei você vê que essa questão de escolha hoje já não existe, porque você pode ir na loja, ver qual é, e vai na internet e faz a tua compra. Então, isso vai depender muito das tuas necessidades. O fato é, a empresa aqui vai ter que investir em processo. Os principais problemas nesse tipo de negócio é o prazo de entrega. Ou seja, é um gargalo logístico entre como armazenar, como manusear, como embalar, como despachar, como entregar. As estratégias que você monta para isso, de acordo com o tipo de produto. Tá? E a falta de confiabilidade das pessoas em entregar dados pessoais, pagamentos, isso também é um problema no outro, tá? Mas o prazo de entrega e a estrutura que você tem que ter para atender a esse tipo de demanda, esse tipo de site, é o maior investimento que a pessoa precisa ter, além do investimento em tecnologia do site propriamente dito. Já os bens intangíveis, que segundo dizem foi o segmento que inaugurou o comércio eletrônico e vai continuar crescendo, não tem jeito, não depende de uma entrega, tá certo? Ou seja, o gargalo logístico do armazenar, do espaço físico para armazenar, a estrutura de contato com o fornecedor para entregar, a estrutura de transporte, contato com parceiros de transporte, ou estrutura interna de transporte, depende de como a empresa faça, isso não vai existir para ela. É o caso do software, é o caso da música, é o caso do vídeo. Ou seja, são produtos que a própria estrutura do site permite que você faça o chamado download e tenha esse produto imediatamente. A grande vantagem dele também, tá? Ele chega de imediato, se você fizer o download. Muito usado hoje para vários softwares, vários produtos que não são muito grandes, obviamente. Produtos muito grandes, você vai ter problema de transferência pela banda, né? Mas hoje em dia,
A grande maioria pode oferecer essa estrutura e pode também oferecer que você receba o CD, caso queira, pagando inclusive um preço adicional por isso. Mas as músicas de MP3, que são pequenas, e alguns vídeos não tão grandes, também podem ser comercializados dentro dessa estrutura. Não carecem de estruturas essenciais à base de bens tangíveis, ou seja, todo aquele processo de compra, logística, armazenamento, distribuição, você não vai ter isso, tá? A não ser para esses casos, onde você tem que disponibilizar um CD, mas aí também é simples, porque o produto é pequeno, é facilmente embalado e entregue, né? E geralmente quem produz é a próprio comércio, a não ser que seja um e-marketplace, que a gente vai ver adiante, mas a princípio isso aqui não tem muito mistério. E vai ser um processo totalmente automatizado da venda. Então, vai demandar uma estrutura, um site de comércio eletrônico mais rebuscado, precisa ser um site melhor elaborado, para que o cliente consiga ter a segurança, sinta-se confortável em fazer aquela compra ali e não vá numa loja comprar aquela caixinha que ele compra. Antivírus, por exemplo, é uma coisa que se vende direto, qualquer software, né? Estou dando exemplo do que mais se compra pela internet por aí, tá certo? Então, esse diferencial entre esses dois tipos de produtos, né, vão fazer com que a empresa tenha que investir num ou outro aspecto, estrutura interna ou tecnologia. E existem aquelas empresas que são 100% virtuais, né? Ou seja, que elas nasceram dentro do contexto da internet e que, por força das circunstâncias, claro, tiveram que criar uma estrutura física em termos de escritório, eventualmente não de loja, para que o seu negócio funcione, né? Então é o caso da Amazon, que foi uma empresa que começou 100% na internet, hoje é uma das maiores. O crescimento, em 2008, que foi o grande crescimento da Amazon, ela triplicou o seu faturamento anual, né? Então ela quando se fala em e-commerce de produtos tangíveis, se fala, né, se lembra logo da Amazon, que é o maior caso de sucesso. Outra é Ingresso Fácil ou Ingresso.com, que são empresas que prestam o serviço da venda de um ticket de show, de um ticket de cinema, né, e ganham um percentual por essa venda e também cobram a você pela entrega desse produto confortavelmente na tua casa, né? O eBay, que é o site de leilão eletrônico, né, onde você consegue também fazer a Priceline, que é um outro site que vende relacionado com empresas aéreas, passagens eletrônicas, é outro site também que nasceu na internet. O Facebook é outro site que nasceu pela internet, a própria Google é um site que nasceu pela internet. Ou seja, são negócios que começaram pela existência da internet e que, obviamente, precisaram depois de uma estrutura empresarial, de uma organização, de um escritório, mas de um escritório para você poder prover todo aquele background necessário, porque propriamente uma loja física, né, dessas marcas não existe por aí. Então, o mundo de hoje ele vai possibilitar cada vez mais o crescimento e a expansão dessas empresas virtuais, vamos dizer assim, né, que já nascem nesse contexto e que não existem enquanto contato com o cliente, né, vamos chamar assim. Um caso de sucesso de uma empresa que usa esse canal business to business, agora voltando um pouco, né, para o conceito, para o entendimento de um negócio mais amplo do que seja na internet, né, a Perdigão, por exemplo, ela dentro do canal, da estrutura B2B, que é o relacionamento de empresa com empresa, ela vende para supermercado, grandes mercados, de uma forma, ela vende para lojas de varejo, ela vende para atacadista, ela vende para empresas, né, que comprem em larga escala para poder fazer alimento para os seus funcionários, né, que tenham refeitório internamente, né, empresas como a IBM, a Petrobras, a Vale do Rio Doce, empresas grandes que mantêm estrutura de refeitório em suas empresas, né. Então, a Perdigão ela tem toda essa demanda para atender, né, esses clientes no objetivo de aprofundar e valorizar os relacionamentos cada vez mais com esse grupo de clientes. Então, ela é relevante, ela mantém isso por uma estrutura de internet, o cliente, pelo site extranet que ela disponibiliza, ele entra, ele faz o seu pedido, ele faz a sua compra, e se relaciona com essa empresa, né, das várias formas possíveis. A Perdigão investe continuamente na otimização de sua rede de distribuição a partir da tecnologia da informação. Então, a estrutura logística dela também, né, merece um atendimento, merece investimento, para que ela possa estar
desse atendimento tão diferenciado, tão diversificado a seus diversos clientes que ela tem. Você vê que uma coisa é o mercado, deve comprar uma quantidade enorme. As lojas de varejo não devem comprar tanto. Os atacadistas devem comprar um pouco mais. Mas, por outro lado, esse comércio atacadista, a partir do momento que a loja de varejo comprar direto, o atacadista já não tem tanta vazão assim, a não ser que seja uma questão de estratégia de venda em estados distintos. E as instituições, né? Então, com isso, ela consegue aumentar o seu leque de venda e possibilitar contato com essa gama variada de clientes. Se não fosse uma estrutura de internet, ela não teria essa possibilidade de uma forma efetiva. Então, está aí o nosso registro da Perdigão como um case dentro dessa expansão do negócios entre empresas. Bom, as tecnologias integrando e ajudando, né, com o seu avanço, com a sua proliferação, ao acontecimento do e-business e e-commerce. Então, as relações comerciais, as atividades organizacionais e a coordenação das ações empresariais, que são as coisas necessárias para que exista o negócio pela internet, são cada vez mais intermediadas pelas tecnologias da informação. Cada vez você tem mais segurança, você tem mais garantias de que outras atividades possam ser integradas a esse processo em função da tecnologia. Ganhando com isso agilidade, a empresa, né, fica mais ágil, rápida e se organiza, tem uma estrutura organizacional mais efetiva. A informação fluindo de forma integrada entre os seus sistemas garante, né, a credibilidade da informação existente e garante que ela vai chegar lá no destino final efetivamente de forma como precisa, como merece, de uma maneira rápida e segura. Há uma tendência das organizações de integrar as grandes atividades administrativas da empresa ao seu informacional, tá? Ao seu sistema de informação dentro, né, dos contextos que interferem. Com isso, as decisões, comunicação interna e externa e trabalho passa a ganhar proporções no ambiente virtual. Cada vez mais você vai estar virtualmente conectado dentro e fora das empresas. A prática executiva está altamente atrelada à utilização de tecnologias e sistemas de informação. A prática executiva é o quê? É a tomada de decisão. É ter a informação vindo das várias fontes, dos teus sistemas de e-commerce, dos teus sistemas de venda de lojas físicas, dos teus vários sistemas, para que você tome decisões sobre, inclusive, manter, investir mais em e-commerce, fecha uma loja e investe em e-commerce, o que eu não estou vendendo, o que eu estou vendendo mais, o e-commerce não está funcionando, acaba com o e-commerce, enfim, né, é você ter toda essa integração de informação e tecnologia à tua disposição para você poder fazer o que for necessário, o que for relevante, o que for importante para o negócio. Então a tecnologia, ela, claro, você precisa, volto a repetir, de toda uma estrutura organizacional, de background, de pessoas, lembra que eu falei de sistemas? De pessoas, de processos, tá, muito bem estruturados. Não adianta você apenas ter tecnologia na ponta e tua entrega, tua logística de distribuição, de estocagem ser absolutamente inócua, né, que te dê problema, que não faça você entregar no prazo certo ou que tenha um custo interno muito alto. Então a tecnologia ela entra nessa estrutura não para eliminar as pessoas nem os processos da organização, mas para garantir agilidade aonde ela pode garantir. Um grande exemplo de B2C, né, Business to Consumer, ou seja, cliente, consumidor, comprando diretamente de um site, uma das empresas mais antigas nisso e que inovou nesse sentido foi a Dell. Desde 1992, que ela mantém, claro, cada vez se aperfeiçoando mais, um site de venda na internet onde os usuários podem montar a configuração que eles desejam sobre equipamentos. Hoje em dia eles podem inclusive montar a configuração que eles desejam, dentro dos limites, claro, inclusive de notebooks e de netbooks, tá certo? Ou seja, o usuário, ele entra no site, ele navega e escolhe aquilo que lhe convém, claro, dentro das possíveis combinações, tá? que são possíveis. Então a Dell, ela teve uma grande ascensão no mercado, não só de equipamentos e estações, como clientes, servidores e notebooks, e agora dos netbooks, através dos seus sites, através da sua
do seu marketing agressivo de venda pela internet. Desde sempre ela apostou nisso, continua apostando nisso e vende cada vez mais, está cada vez mais conhecida no mercado, não só corporativo, como ela já era há muito tempo, como agora chegando também na residência das pessoas. As pessoas estão cada vez comprando mais a marca, estão cada vez mais satisfeitos com o que essa tecnologia pode proporcionar. Então, a organização no mundo virtual, uma vez bem feita, ela pode fazer com que a empresa galgue, né, projeção no mercado nacional e internacional de uma forma primorosa, né? Então nós estamos trazendo mais um caso de sucesso aqui que cresceu dentro desse contexto da internet. Bom, nós temos alguma classificação, por exemplo, quando você tem envolvendo fornecedores e compradores, a quantidade deles dá uma classificação dentro de um mercado que nós chamamos aqui de e-commerce. Então, por exemplo, quando eu tenho um vendedor vendendo para muitos compradores, no caso da pessoa física, isso seria o business to consumer. Ou seja, eu tenho uma empresa, Americanas.com, que é um vendedor, e nós, consumidores, vários compradores do lado de cá, né? Dentro de um contexto empresarial, business to business, ou seja, B2B, nós teremos essa configuração similar ao B2C, quando eu tiver o quê? Um canal de venda empresarial, ou seja, uma empresa, né, vendendo através de uma extranet, ou seja, um sistema que ela tem interno, que ela disponibiliza para acesso externo, por exemplo, de um fabricante, alguém que fabrica, o que você possa imaginar, camisa, roupa, sapato, né, podendo vender o seu produto a atacadistas ou varejistas por essa extranet, que é uma estrutura de internet, que usa toda a tecnologia de internet, porém possibilita o acesso externo, ou seja, ela dá acesso para esse atacadista, para esse varejista, e esse varejista tem acesso aos produtos dessa empresa. Então, são várias empresas comprando de uma, né? Já dei esse exemplo na última aula, vou voltar a repetir para vocês entenderem novamente. Por exemplo, as empresas aéreas, além de se relacionar conosco dentro da estrutura B2C, ou seja, Business to Consumer, elas se relacionam com as agências de viagem, que é outra empresa, dentro de uma estrutura B2B. E esse relacionamento com as empresas, que é feito pelo site, vão permitir outras transações entre elas. Fechar um grupo, fazer aquele chamado voo charter, que é reservar determinado avião ou pedaço do avião. Enfim, teria que entender exatamente o que ela permite para as suas agências, para você poder ver esse contexto. Mas é importante você entender que vai existir também isso. Então, dentro da estrutura Business to Business e dentro da estrutura Business to Consumer, nós temos um vendedor para muitos compradores. Outro caso é quando eu tenho o contrário, uma pessoa comprando e várias pessoas vendendo, e vários vendedores, tá certo? Então, por exemplo, um comprador, uma grande empresa, convida fornecedores de produtos ou de serviços para uma cotação. Então, existe um site, existe uma estrutura de internet, onde, através de uma senha, de um login, esses fornecedores vão se identificar. Claro que os compradores vão passar isso previamente para eles. E ali nesse ambiente ele vai apresentar o quê? A proposta dele. Então você vai integrar o ambiente onde todos os fornecedores vão ser convidados por uma carta convite a participar de uma concorrência, uma tomada de preço, uma cotação, vão apresentar a sua estrutura comercial de trabalho e a partir dali vai ser feita uma análise humana ou, né, pelo próprio site, dependendo da inteligência que ele tem, onde vai ver ali um concorrência. Então, são modelos de licitação ou concorrência que passam a ser usados cada vez mais. Os bancos usam muito isso, terceirizam processos de coleta de preços e aquisição de propostas de determinados fornecedores de segmentos derivados, né, e pedem para uma empresa estruturar isso para eles. E essas empresas fazem isso através de um site, de uma estrutura de internet, B2B, porque eu estou envolvendo empresas, né, e dentro dessa versão de uma pessoa comprando e vários fornecendo aqueles produtos. Existe o comércio colaborativo, ou também chamado C-commerce, né, onde os vários parceiros da cadeia de suprimento, fornecedor, transportadora, estocagem, etc., estão envolvidos nesse processo. Então, há uma colaboração
né, entre esses envolvidos para que esse comércio possa funcionar efetivamente para essa empresa. Também B2B, ou seja, empresas se relacionando com outras empresas. E temos o que nós chamamos de e-marketplace ou bolsas, onde nós temos a seguinte estrutura: muitos compradores, empresas, e muitos vendedores, também empresas. Tá certo? Nós temos isso na estrutura física também, né? Quando nós temos, por exemplo, esses sites de compra coletiva, onde várias empresas oferecem os seus serviços, como aquele Groupon e muitos outros, né? Várias empresas oferecem os serviços, né? O consumidor compra esse serviço, ou seja, dentro de uma estrutura B2C, Business to Consumer, seria os sites de compra coletiva. Existe estrutura semelhante, com a mesma filosofia, de negócio entre empresas, que é o que nós estamos chamando de e-marketplace ou bolsas. Muitos vendedores, muitas empresas, comprando e vendendo dentro de uma estrutura de funcionamento do site na internet. Isso também avança cada vez mais. Da mesma maneira que tem para compra coletiva, tem relacionamento entre as empresas. Então, os e-marketplaces, que nós também chamamos de e-hub, hub é aquele equipamento que monta, que estrutura uma rede fisicamente, né? Chamado de concentradores, que é o que faz esse site. Esse site concentra uma estrutura de venda em que muitas empresas vendem e muitas empresas compram. Ou seja, é um mercado digital baseado na tecnologia de internet para muitos compradores e vendedores diferentes. Tá? Vamos dar exemplos. E-marketplace é uma tendência de mercado, claro, por quê? Porque essas várias empresas que vendem se beneficiam de uma estrutura comum. Às vezes são empresas pequenas que não têm como estruturar, né, o seu negócio eletrônico, ou não querem estruturar o seu negócio eletrônico, querem terceirizar essa estrutura, mas eles têm que ter o seu background organizacional para poder entregar o que eles venderam. Tá? Tal qual acontece com os clubes de compra, que eu dei exemplo na estrutura Business to Consumer, existe uma tendência também dentro do contexto corporativo Business to Business. Modelo de negócio para agregar fornecedores que não possuem e-commerce, conforme eu acabei de falar. Né? Não possuem por vários motivos, não querem se preocupar com isso, não querem investir nessa tecnologia, então eles dividem o custo dessa tecnologia. Existe uma empresa, um site que faz essa união entre eles. Podem envolver um nicho de mercado específico, eu quero um e-marketplace para venda de camisa, para venda de colchão, ou um e-marketplace que venda todos os tipos de produtos, tá? O que vai envolver uma grande plataforma. Um e-marketplace, em essência, emula um mercado tradicional existente em muitas localidades, onde compradores e fornecedores se encontram para transacionar e colaborar. Mas existem muitas feiras de negócios por aí, né? Feira de petróleo e gás, então quem vai lá? Vão lá outras empresas que são consumidoras e que são fornecedoras para elas. E lá existe uma relação comercial entre elas fazem negócios lá, né? Marcam contatos, marcam visitas, fazem negócio efetivamente. É mais ou menos isso, é uma grande feira, onde vários fornecedores expõem seus produtos e serviços, e os vários compradores vão lá ver o que está acontecendo, o que é a tendência, o que eles estão vendendo, e se concretizam negócios por aí. É você manter essas feiras dentro de uma estrutura de um site comercial. Local de negócios, que proporciona uma larga oferta de produtos, serviços e conteúdo aos seus participantes. Ou seja, a quantidade de vendedores e dos produtos que ela vende é grande. Bem como um grande local para transações de negócios, incluindo também os modelos de troca. E muitas vezes você tem troca dentro desses contextos. Tá? Isso mais dentro da estrutura B2C. Na estrutura B2B, essa troca ela não é tão efetiva assim. A não ser que seja visto como uma questão de uma parceria. Né? Então, o e-marketplace vertical é a negociação entre empresas de um ramo de atividade específico. Então, a Openline, por exemplo, é uma empresa que trabalha exclusivamente no mercado automobilístico. Né? Então, ela possibilita, ela mostra, ela dá acesso a você a operar empresas que estejam dentro do mercado automobilístico, tá certo? Então, ela vai permitir, através dessa estrutura, através desse site, permitir com que as outras empresas que vendam para esse ramo, que tenham acesso a esse ramo,
possam comercializar com ela. Então, é o vertical, é específico de um mercado. Já o horizontal é abrangente, né? Então, o mercado eletrônico, por exemplo, é um grande exemplo. Ou seja, diversos ramos da atividade, né, podem estar acontecendo aqui. Então, é um comércio inteligente entre empresas. Soluções de compra, soluções para cliente, várias tecnologias podem se integrar dentro desse contexto, né, para que as empresas se relacionem. Quais são os benefícios que essa estrutura de comércio chamada e-marketplace oferece? Ao atuar como um intermediário eletrônico, o e-marketplace beneficia tanto quem fornece, tanto quem compra. Quem fornece vai usufruir de uma estrutura comum para oferecer seus produtos. E quem compra vai chegar no local onde ele vai ter, né, vários daquele mercado ou de vários mercados expondo seus produtos. Então é a aproximação muito para muitos. Para quem fornece, aquilo torna-se um meio eficiente para publicidade, redução dos custos das operações comerciais e financeiras, já que aquela estrutura é rateada, e terceirização da tecnologia de e-commerce. Por algum motivo, para ela interessa, né? Não é o business dela, ela não está afim de se preocupar com isso, seria caro para ela manter, ela não é muito grande, ela é pequena, enfim, ela não quer se envolver com isso. Então é uma estratégia que ela possa ter, né? Embora ela não tenha uma identidade, ela vai estar juntas com várias pessoas, mas isso também pode ser positivo se ela é concorrendo no mercado. Para aqueles que compram, as vantagens também são, diminui o tempo e os custos do processo de seleção. Ali vai estar um monte, né? Então, dependendo da forma de busca que você tem, do tipo de marketplace que você tem, você mata vários com um. Aumenta as alternativas a considerar, das possibilidades de fornecedor que podem te atender, permite a customização dos produtos oferecidos, né, de acordo com o teu interesse, com a tua necessidade, facilita a obtenção de informação sobre produtos e permite eliminar intermediários, ou seja, atacadista para de existir, você ali está com acesso direto a quem fabrica, quem tem, a quem vai te vender diretamente. Então, essas são as grandes vantagens que esse tipo de ambiente marketplace possui. Alguns exemplos de marketplace de diferentes formas de comércio, né? O eBay é um marketplace consumer to consumer, tá certo? O que é isso? É um leilão eletrônico, onde quem possui o bem leiloa, quem quer comprar aquele bem entra no leilão. Então existe a empresa, o eBay, que é o intermediário, que vai aproximar um do outro. Ou seja, ela vai ter toda a estrutura de fazer esse leilão eletrônico, né? E você vai conseguir fazer essa compra. O Mercado Livre é um outro exemplo, onde aí não é leilão, mas é a venda. Então o Mercado Livre é a empresa que vai intermediar várias pessoas que querem comprar com várias pessoas que querem vender. Então o marketplace existe também dentro do contexto C2C, dentro dessa ótica. Dentro do contexto B2C, a grande maioria das empresas hoje que comercializa sites de comércio eletrônico, Americanas.com, o Amazon, são empresas que comercializam produtos de vários fornecedores. Então, na verdade, elas são a vitrine de vários fornecedores ali, né? Porque elas só são intermediárias nessa venda. Então, elas propiciam uma estrutura de marketplace business to consumer, ou seja, né? Os fornecedores apresentando os seus produtos através da Americanas aos seus consumidores. E o mercado eletrônico, que é o que nós vimos ali, como o e-marketplace efetivo, sobre a estrutura e a bandeira business to business, ou seja, onde várias empresas podem fazer negócios com outras empresas, né? Então, os e-marketplace, embora caracterizem efetivamente a estrutura business to business, eles podem ser vistos em estruturas, né, de tipo de negócio business to consumer e também consumer to consumer. Ok, pessoal? Hoje então, estamos encerrando nosso conteúdo, vamos ao nosso resumindo, para a gente ver tudo que nós conversamos e fecharmos essa nossa aula de hoje. Então, dando uma passada geral nos conceitos vistos hoje, nós começamos falando do e-business, vimos que há uma visão administrativa, ou seja, é uma estratégia de marketing, né? Você pontuar
até que nível você vai inserir a tua empresa dentro de um conceito de business, negócio pela internet. De repente você vai ficar só no e-commerce ou se você vai expandir a tua estrutura de negócio, as tuas atividades empresariais para serem realizadas também nesse contexto da internet. Se você assim definir, você vai passar a ter uma estrutura de comércio, de transação, de negócio eletrônico em todos os conceitos, com as suas empresas, os parceiros, os fornecedores, etc. Se você optar apenas por fazer a transação comercial, a venda de forma eletrônica, você estará optando por uma estratégia apenas de e-commerce, né? Onde nós vimos algumas tendências fundamentais no sentido de proliferação das mídias, customização dos clientes, investimentos em tecnologias específicas para isso. Dividimos o e-commerce em dois mundos diferentes, com diferentes estruturas necessárias e demandadas. Para eu vender produto tangível, televisão, rádio, CD, camisa, óculos, calça, né? Eu vou ter que ter uma estrutura de logística, armazenamento, distribuição, embalagem, entrega, chegar o produto na casa do meu cliente. Já quando eu tenho a estrutura intangível, que seria a venda, por exemplo, de software, de música, MP3 e vídeo, eu já não tenho necessidade dessa logística tão vamos dizer assim, rebuscada, partindo do princípio de que o produto pode ser entregue pela própria estrutura da internet. Então, o site, né, ele vai ter que ter uma estrutura tecnológica mais compatível para isso. Então, vimos o mundo dos tangíveis, né, com essas características da estrutura logística, e vimos o mundo do intangível, onde prevalece a tecnologia para a entrega do produto pela própria internet. Embora também esse produto, esse software, possa vir a ser entregue através de um CD, se assim necessário for, se o produto for muito grande, enfim, se houver essa necessidade, há também essa opção, mas dentro de uma estrutura logística muito mais simplificada e dentro de uma estrutura de necessidade de estocagem muito menor, né? Vimos que existem empresas 100% virtuais, ou seja, que não existiam fisicamente anteriormente, que por uma demanda de necessidade de negócio na internet, surgiu no contexto web. E, a partir daí, teve que se estruturar enquanto empresa para poder estabelecer os seus princípios das estruturas logísticas necessárias, né, para atender ao cliente. Portanto, a tecnologia ela é fundamental, tanto numa estrutura de um negócio pela internet mais amplo, quanto para uma estrutura de apenas a transação comercial pela internet. A tecnologia se faz presente e é necessária em todos eles. Vimos o caso da Perdigão, que é uma empresa que usa muito bem a estrutura do tipo de negócio business to business, ou seja, negócios entre empresas, né, para expandir e se relacionar mais estreitamente com os vários tipos de clientes que ela tem. Os grandes mercados, os atacadistas, as lojas de varejo, as instituições, ou seja, as empresas que compram em quantidade o tipo de alimentos dela para servir a seus funcionários. Com isso ela consegue uma aproximação, ela consegue, através de um perfil de cada um pelo site dela, atender a todos. E vimos uma tendência, né, de estrutura de negócio que acontece hoje, que são os e-marketplaces, que eles reúnem vários compradores e vários vendedores e empresas e os fornecedores apresentam aquilo que eles querem fornecer e os vendedores acessam esse ambiente para comprar. Então, essa é uma grande tendência. Existem aqueles marketplaces verticais, ou seja, que especializam um único setor, automobilístico, né? Ou os marketplaces horizontais, aqueles que comercializam um conjunto variado de produtos e serviços a seus vários compradores. Então isso é uma tendência, isso é algo que vai estar efetivamente ganhando força cada vez mais. O paralelo a isso, que todo mundo consegue compreender e ver, são as compras coletivas, né? Onde várias empresas oferecem seus produtos e serviços e vários consumidores vão comprando. É essa a ideia. Também, o e-marketplace é essa ideia para o contexto empresarial também, tá certo? Então esses foram os conteúdos, os elementos que nós discutimos na nossa aula de hoje. Agradecemos a presença de vocês e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.